migraram do Instituto do Milênio para o INCT. Pode ser que você esteja recebendo pelos teus vínculos antigos, você deve estar cadastrado desse INCT. Deve ser isso. Porque aqui no CPTF, eu acho que só quem tem é o Constantino, e tem um pessoal aqui que está ligado, porque o INCT tem que ser assim, envolvendo o Brasil quase todo. Várias instituições. O Constantino tem um, que envolve várias instituições no Brasil, e tem gente aqui do CPTF que está no INCT. Agora, teoria de campo, eu não entrei, nem fiz, nem entrei, mas quem fez, ninguém ganhou. Nem se reuniu sem a nada da teoria de campo, ninguém ganhou. Não deram INCT para o Oi? Quantos que eu acho que tem 22 INCT. Se você entrar no mapa do setor. Mas vai ter entrar para ter. Eu não sei. Com todas as áreas. Se você entrar no site do CNPq, você botar no Google lá, INCT, CNPq, eles vão um mapa. Tem um mapa do Brasil com todos os INCTs com pontinhos localizados. Não, eu levei um susto, o cara chegou assim, eu nem sabia que ele ganhava INCT. Não, você estava dentro. Diego, você está dentro de um grupo de trabalho, de pesquisa, de ouro. Cara, é do teu tempo. Calma aí, que eu não estou sabendo de nada. Não, Paulo da UEP, você está cadastrado pelo tempo da UEP. Eu entendi depois. Não, isso é grupo de pesquisa do CNPq. Isso significa o seguinte: o CNPq tem uma mapa de todas as colaborações, é uma coisa muito bem feita, sabe? Eles têm todas as ligações. Se você botar teu nome no CNPq, mostra todas as retas, assim, todas as ligações que você tem de trabalho. Então, o diretório do grupo de pesquisa é um censo. Você faz esse censo de tantos e tantos anos, colocando quem é o grupo de pesquisa, o título do grupo, o histórico do grupo, qual é o histórico do grupo, as linhas de pesquisa, quem são os estudantes, quem são os colaboradores externos, as instituições, se tem técnicos dentro do grupo. Aí, isso tudo já liga para o teu currículo Lattes. Então, você não precisa bater as publicações, porque para poder entrar no grupo de pesquisa tem que ter Lattes. Então, os estudantes todos estão lá dentro, aí você dá a data de nascimento de uma pessoa que você queira colocar no meu grupo. Pronto, eu pego a data de nascimento, teu CPF, boto no meu grupo, automaticamente pega todos os seus dados do currículo Lattes. Então, o negócio é muito bem feito. É para eles terem censo, aí saber quantos grupos de pesquisa, porque isso é bom. Por exemplo, se você quiser saber assim, do Brasil, quem está trabalhando, por exemplo, em neutrinos massivos, você vai lá no site, na plataforma do grupo de pesquisa, bota a palavra-chave, neutrinos massivos. Ele busca, ele te dá todos os grupos do Brasil que tem isso na área de pesquisa. É muito bom, você viu que é muito claro das coisas, é bom. Então a gente tem que colaborar, né? E tem que fazer também, pelo CBPF, pediu que a gente renovasse até dia 10. E aí eles pediram para renovar até dia 9, porque dia 10 ficava meio congestionado. Mas aí eu soube hoje que foi jogado para dia 30. Eu até vou atualizar. Eu nem botei vocês, falei, deixa eu registrar o grupo para cadastrar. Depois que o grupo cadastra, você pode atualizar a hora que você quer. Então depois eu pego o CPF e os dados de nascimento. Vamos lá então. Então voltando aqui. Então olha só, vamos separar. Agora vamos ver o ZEMI, ó, como é que fica o ZEMI. Então parar isso aqui. Então já fizemos a transformação, eu apaguei tudo que eu vou precisar, eu quero ver com você. O importante agora é o seguinte, vamos organizar isso aqui bem. Esse termo agora. Então, olha, esse termo aqui é comum a esse e a esse. Ó. Vai aparecer um termo aqui que vai ser ó, menos G, G' a mi. E aí vai ficar aqui. Lepton, left, barrado, gama mi, lepton, left. Mais lepton, right, barrado, gama mi, lepton, right. Então é esse termo aqui, ó. Esse termo aqui foi feito, esse termo aqui foi feito. Agora a gente pode juntar esse termo aqui, ZEMI, mais essa combinação aqui, menos G2 sobre 4, mais G' ao quadrado, lepton, barrado, gama mi, lepton, left. ZEMI. Esse termo aqui, mais lepton right barrado, gama mi, lepton right, 2, G' ao quadrado, ZEMI. E mais aqui, left.
Tá? E left menos G sobre 2 e mais Então agora nós temos todas as interações. Então isso tudo aqui, tá? Eu botei assim, né? Deixa eu apagar isso aqui para não dar confusão. Daqui vem para cá. Tá? Então isso aqui continua assim. No instrumental, nesses termos, como é fácil para ele? Vamos lá. Então, olha só, vamos pegar aqui. Tá? Tá? Então, essas são todas as interações com os corpos. Então, a gente pode observar o seguinte. Então, essa interação está me dizendo, o neutrino tem uma corrente que interage só com esse bósonzinho. Agora, isso aqui ó, é exatamente o protótipo de interação eletromagnética. Então, lá na teoria de Dirac, a gente tem Si barrado, gama mi, Si a mi. Isso é interação eletromagnética. Isso significa o quê? Quando eu quebro as componentes de interalidade, isso aqui me dá identicamente psi left barrado, gama mi, psi left, mais psi right barrado, gama mi, psi right. Então, isso aqui é exatamente o elétron completo, parte left, vai interagindo com o fóton, com o que eu quero que seja o fóton. Então, basicamente, eu vou interpretar isso aqui, ó. Isso aqui, para mim, deveria fazer o papel da carga elétrica. Porque quando o elétron se acopla com o fóton, ele se acopla com a carga menos E. Então, talvez fosse bom eu identificar isso aqui como é carga elétrica. Isso aqui é uma interação do neutrino, né? E aqui, agora aqui vocês observam o seguinte, o Zeni, ele distingue a interação dele com o elétron left é diferente da interação dele com o elétron right. Olha, ele interage com o elétron left com essa constante de acoplamento. Vocês tinham lá que era o quê? Repete para mim por gentileza, da G2 sobre 4 mais G' ao quadrado igual a 1. Isso mesmo, né? Não é menos G2, então G' ao G2, eu posso eliminar G', não faz, eu posso deixar isso como eu quiser, mas basicamente é isso. Então tem então isso aqui que dá é a intensidade, a constante de acoplamento final do Zeni com o elétron left. Agora, o elétron right interage com o mesmo Zeni, mas com uma outra constante de acoplamento. Então isso mostra justamente a quebra de qualidade. Na interação fraca, porque esse cara aqui é o fóton. O fóton ele interage com o elétron left e com o elétron right com a mesma constante de acoplamento. A constante de acoplamento é comum para o left e para o right. Isso mostra que a interação fraca ele quebra a qualidade. O fóton vê o elétron com interalidade left, se você tem um elétron com o spin dele oposto à direção de movimento, ou se o elétron está com o spin alinhado com a direção do movimento, o fóton interage da mesma maneira. Para o elétron, quando o spin, se o elétron está andando assim e o spin está alinhado, isso é o elétron left. Se o elétron está andando assim e o spin está oposto, isso é o elétron right. O fóton não distingue. As duas constantes de acoplamento são mesmo, é comum. Agora, o Zeni não. Se ele encontrar o elétron com o spin alinhado com a direção de movimento, ele tem uma interação. Se ele encontrar o elétron com o spin anti-alinhado com a direção de movimento, ele tem uma outra intensidade de interação. Então, o Zeni ele está indicando justamente que a gente está diante de uma interação que quebra a qualidade, que é a interação. A interação, então, o Zeni ele distingue entre, quer dizer, é nesse sentido que a natureza distingue entre o teleste e o telate, né? Umas semanas atrás, 2 meses atrás, eu dei para vocês aquele resultado importante do TRL, da descoberta, né? De realmente como é que você pode entender na formação dos sistemas biológicos, né?
questão da quiralidade dos moléculas, os aminoácidos left, os açúcares right. No fundo, os autores colocam que são interações advindas do setor fraco que distinguem entre o setor left e o setor right. Agora, aqui é a corrente neutra, é a corrente carregada, então isso que a gente já estava sabendo, é a corrente elétron-neutrino, e a corrente aqui neutrino-elétron, e é sempre left, quer dizer, os bósons vetoriais carregados eles interagem só com o setor left, não tem interação com o setor right. Então as correntes carregadas elas são left, não são right. A única corrente que é left e right é a corrente eletromagnética, porque isso aqui é a corrente eletromagnética, no fundo, isso aqui, lembrando lá da teoria de Dirac, é o psi barrado do elétron, é o campo do elétron, gama mi, campo do elétron. Aqui simplesmente eu abri isso nas duas quiralidades, né? Psi left barrado, gama mi, psi left mais psi right barrado, psi right. Mas a constante de acoplamento é comum, e o fóton, ele vê o elétron left e o elétron right com a mesma intensidade, diferentemente do Z. É claro, então isso mostra a importância, né, dessa simetria. Essa simetria, se vocês forem olhar para o rio, não é feito assim. Você espera primeiro ter a quebra, você só identifica o fóton e o Z0 pelo bóson de Higgs. Eu não estou fazendo isso aqui. Eu vou fazer isso depois também. Mas eu estou mostrando para vocês que na interação, quando a gente introduz só a simetria, SO2 e 1, atribui as simetrias, coloca as derivadas covariantes e faz as interações, a gente já tem elementos suficientes para distinguir. Nessa descrição nós podemos identificar o elétron, o fóton e o neutrino. Então, o nosso ponto de vista foi: tudo que interage com o neutrino não é o elétron. Então, automaticamente, a interação do neutrino percebeu, ela pega uma parte do SO2 e outra parte do 1, como a gente viu, combina a terceira componente do SO2 com o 1 para formar o Zi. E aí a gente partiu desse ponto de vista. Já que eu quero um fóton ortogonal a esse campo, que eu quero que o fóton, se esse cara aqui interage com o neutrino, eu quero que o fóton nunca interaja com o neutrino diretamente. Então eu tenho que propor uma combinação ortogonal. Aí eu fiz o elemento de exercício de duas linhas de álgebra linear, passando de uma base ortogonal para outra base ortogonal, usando uma matriz de SO2. E aí descobrimos qual deveria ser. Então, o fóton, então, ele foi moldado para ser ortogonal ao Zi. Então, eu defini o Zi, o neutrino é que induziu o Zi. E aí, pelo Zi, eu saquei quem era o fóton. Jogo aí e, de fato, bate direitinho. A gente vê que o elétron interage perfeitamente com o fóton e o Zi distingue entre o elétron leve e o elétron right. E as correntes carregadas já estavam. Está claro para você? Tá? Agora, depois nós vamos redescobrir isso pelo mecanismo de Higgs. A gente vai definir quem é o fóton. Na verdade, essa combinação linear entre DB3 e YI que dá o Zi e a combinação que dá o fóton, ela vai ser redescoberta depois pelo mecanismo de Higgs. Mas a gente está mostrando que sem mecanismo de Higgs, porque essa distinção entre fóton e Z0, ela é, vamos dizer assim, até anterior ao Higgs, ela é mais fundamental, ela está na base da simetria. O que está em jogo aí, apenas é o conceito de simetria SO2, um conceito de duplete e as atribuições dos números quânticos. Saber que o setor left tem carga 1 menos 1 e que o setor right tem carga 1 menos 2. Por isso foi fundamental, isso tudo definiu esse problema, certo? Eu acho que isso aí é uma questão que tem que ser bem meditada, que tem um conceito importante de jogo. Muito bem, então isso já mostra para nós que essa nossa descrição, ela tem em potencial uma descrição unificada do fóton e do Z0. Então, de fato, a unificação está aí, as coisas são diferentes. Essa interação é uma coisa, essa interação são outras. As interações, esse setor aqui, né, tem essa quantidade tem esse padrão aqui. O fóton, ele não separa leve. Para esse cara aqui, nesse setor aqui, a paridade é perfeitamente conservada. Quando eu faço a transformação de paridade, o left vai no right e o right vai no left. Se esse termo vai nesse, esse termo vai nesse, nada muda. Mas agora, se eu faço a transformação de paridade, esse termo vai nesse, não termo. O electron left vai no electron right, o electron left vai no electron right e vice-versa, mas as constantes de acoplamento ficam paradas. Então, se eu fizer uma transformação de paridade, isso aqui vai nisso aqui.
vai nisso aqui. Mas os coeficientes não mudam de lugar. Então, a transformação de paridade é quebrada por isso, porque esse termo aqui, isso aqui, vai nisso aqui. Mas então, uma transformação de paridade, o setor left vai ter essa quantidade de acoplamento, o setor right vai ter aquela. Então, a paridade não é uma simetria desse elemento. E também não é desse. Se eu fizer uma transformação de paridade, o left vai no right, mas o B' e o B' não interagem com nada right. Então a simetria de paridade é perdida, né, por causa dessas interações. Quer dizer, a paridade, né, ela está numa colocação, ela está quebrada, ela está violada nas interações com B'. Na verdade, agora, já que a gente já viu, pensei, a Mi e Z, vamos chamar esse cara aqui de W de imagem, usar a notação padrão, que é o bóson vetorial W carregado. Então vamos chamar o B' de W de imagem e vamos chamar o B' de W. Estou só mudando a notação. Tá lá. Então, a paridade ela é quebrada nas interações do W com os Ws e o ZZ. Então, esse termo quebra paridade, esse termo quebra paridade, esse termo quebra paridade, esse termo quebra paridade e esse termo quebra paridade. Porque se eu transformar neutrino left, ele vai no neutrino right, mas não tem neutrino right. Então, esse termo aqui, por transformação de paridade, a transformação de paridade não existe. O left vai em right, mas não tem nada aqui do neutrino right. Então, todos esses bósons aqui têm interações que quebram a paridade. Então, esse é o setor fraco. E agora nós sentimos isso agora. E agora lá, a paridade é preservada. Do setor eletromagnético. Que é justamente o setor left, right. Então esse termo vai nesse, esse termo vai nesse, esse termo não muda. Então esse termo é perfeitamente invariante sobre a transformação de paridade. Certo? Então a gente distinguiu, então o que eu estou querendo dizer é isso, olha, desde o início. A gente tem uma formulação que ela em potencial ela pode descrever duas interações numa única formulação. Porque justamente nas teorias de Yang-Mills, né, quando a gente pega lá a ideia original do trabalho de Yang-Mills-Shor, é um pouco Yang-Mills para cada interação. Aqui a gente está pegando uma formulação única. O grupo S12 ele está atendendo, na verdade, a dois tipos de interações. Ele está mostrando que eu tenho duas interações descritas pelo mesmo organismo. É isso que é o significado de unificação. Mostrar que duas interações distintas, elas são originadas a partir de um tronco comum. Quem era o tronco comum? O tronco comum é quando eu tinha M3 e tinha o YMI. E aí a gente mostrou que, naturalmente, a física do neutrino separa os EV do fóton, e aí a gente vê que a gente pode reescrever tudo aquilo que a gente tinha, todo aquele cenário nosso, ele pode ser remontado para separar um setor fraco, que quebra a paridade completamente, e um setor eletromagnético, que preserva a paridade. Então a gente com isso distingue as duas interações, mas tudo o quê? Dentro do mesmo formato. Duas formulações, dois lagrangianos distintos para descrever essas duas interações. Tem uma física única que consegue dar conta de duas interações distintas. Esse é o sentido do eletrofrágil. Vamos falar aí. Fala aí, mano. E você conseguiu escrever essa lagrangiana aí a partir do 1. Isso. Se eu cheguei lá a partir do 1, sim, então vamos supor. Daí vem a questão. Se conseguir fazer essa lagrangiana do 1, só com observação de carga elétrica, a eletrofraca, na verdade, é uma conformação de carga elétrica com 4 dados. Sim. 4 carregado. 4 tipos de fóton. 2 neutros e 2 carregados. Se eu conseguir fazer isso, o dado do zero
Eles são fotos massivos e fotos Você vai ver você pode propor um cenário onde W mais e W- representam fótons massivos carregados. O Z0 representa um fóton massivo neutro. E o fóton é o fóton tradicional de Maxwell. Né? E sempre tem uma pergunta, né? Ele está sempre discutindo a lei de Maxwell. Isso. Né? Então, eu falo, o que é a lei de Maxwell? Então, mas não tem fóton massivo, não tem nada, essas coisas não tem. Tem dados, tem decreto, tem que aplicar em dados. Aí a gente vai contabilizar de um vídeo. Se você tiver vamos no caso elétrico, 4 partículas, e o que você vai fazendo aqui, está mostrando a quebra da qualidade. Isso. Aqui está mostrando a quebra. Se você quer mostrar uma coisa igual isso aí, então os dados de zero daí a massa é tudo uma questão daquele GF lá do piano. Você vai mostrar isso no teu curso de verão, vai, você receber o programa, né? Tem que fazer, quando você está falando essa proposta de desconstruir o modelo padrão, por exemplo, isso você vai desconstruir. Pode chegar a tudo isso sem precisar de SO2 ou 1. Aqui assim, tipo de aula, né? Conversando, sempre tem uma conversa assim. Eu quero ler lei de Maxwell. Mas eu quero ler lei de Maxwell, eu posso pegar todo o seu raciocínio inicial, Maxwell não troca carga, eu só tipo de reações que propriedade. Esse é o lei prático do Maxwell. Bom, será que você não me vê que só tem foto? Não tem foto massiva, não tem foto descarregada, não tem Maxwell? Eu disse que não, o modelo padrão diz que daí isso aí não é interação fraca. Daí um pouco, interação fraca para mim depende do como você colocou, tipo a qualidade. Isso. Não trouxe uma coisa. Agora, será que eu poderia ir na lei de Maxwell, quebrando a qualidade? E daí você teria outro? Então, tinha a pergunta assim. A pergunta é, será que você pode... Será que a gente gosta de manter esse paradigma de que a interação eletromagnética preserva a qualidade? Quando o Lee e o Yang propuseram lá em 56 que a qualidade era quebrada nas interações fracas, muita gente chiou. Um beijo foi pau. Houve um grande descontentamento, um grande desconforto, né? Com a qualidade ser quebrada na interação fraca. Agora, logo depois se descobriu que era possível, a gente aqui está falando disso que é uma coisa mais natural do mundo. Agora a pergunta é, se a gente vai aprofundando as nossas possibilidades de medir interação eletromagnética, a gente vai descobrir no setor eletromagnético novos fenômenos, né? Vamos descobrir, talvez a gente possa chegar a um momento em que disser que será que o eletromagnetismo de Maxwell preserva a qualidade? Ele é um eletromagnetismo mais macroscópico. Se eu vou para a física atômica, de Maxwell, por exemplo. Agora, como? Maxwell foto. Tá. O que você quer dizer com isso? Maxwell foto é observação de carga elétrica via foto. Tá. Agora, se você chega, agora a gente tem um fenômeno que está claramente dizendo, o elétron tem momentos de polo elétrico. A gente tem um Macro-Baum, quer dizer, o momento de polo elétrico ele tem que ser menor ou da ordem de tanto. A interação eletromagnética, ela diz que o elétron não pode ter momento de polo elétrico. Do ponto de vista do eletromagnetismo, o momento de polo elétrico do elétron é zero. O momento de polo magnético, não. O momento magnético, mas ele não tem momento de polo elétrico. Tá. Mas a gente está descobrindo que tem. E a interação de polo elétrico, ela quebra o magnético, ela viola a CP. Então a pergunta é, será que a interação de polo elétrico do elétron, ela é realmente uma interação, um resíduo da interação fraca, que traz a violação do CP, ou ela é um novo fenômeno eletromagnético com violação do CP? Será que eu posso, então, admitir em algum momento que eu já estou chegando numa região de observação tão fina, eu estou considerando já uma escala de observação na natureza tão mais nova que eu já começo a detectar violações de paridade na interação eletromagnética. Então, esse é um outro ponto de vista. Será que eu vou ter que morrer pensando, não, eu não aceito que a interação eletromagnética viole a paridade? Ela não viola a paridade dentro de uma larga escala, mas a partir de uma certa escala ela pode. Então, esse é um ponto de vista, que não parece um ponto de vista muito
confortável hoje. Mas a gente tem que pensar que isso é um ponto de vista também conservador. Em 1956, quando Li e Yang falaram que a simetria de qualidade era violada na interação fraca, eles foram muito combativos. E por ninguém, Pauli foi o primeiro a entrar contra eles, dizer, não é impossível, interação fraca, violar a qualidade, não é possível, não tem interação, nada pode violar a qualidade. Você tem esses paradigmas que você guarda. Aí a gente é bom, já admitiu que a interação fraca viola, mas o eletromagnetismo não. Aí agora a pergunta é, tudo bem, dentro de uma larga escala, para física atômica, eu posso sempre, processos atômicos, né, até mesmo processos de eletrodinâmica quântica, né, dentro de uma faixa de observação bem razoável, eu posso ter, estou falando de distâncias até 10 a menos 18 metros, 10 a menos 19 metros, até essa faixa de distância, a gente não percebeu nenhuma violação de paridade na eletromagnetismo. Mas agora, na hora de observar o aumento de polo elétrico-elétrico, eu estou falando de uma faixa de distância que é de 10 a menos 29 centímetros. 10 a menos 29 centímetros, são 10 ordens, aqui são 10 a menos 19 metros, são 10 a menos 17 centímetros. Então, estou falando de 12 ordens de grandeza de diferença. Agora, quando eu saio dessa escala, que está claramente para mim assegurado, preserva a paridade, e quando eu vou para essa escala, será que uma interação eletromagnética nessa escala, ela tem que respeitar a paridade? Ou ela poderia respeitar a paridade? Eu estou entrando num outro regime de observação da interação eletromagnética. Então, o momento de polo elétrico é isso, ele está aqui nessa faixa. E aí, nessa faixa, então a pergunta é, de repente eu posso ter uma teoria que eu identifico, posso dizer que essas interações aí são interações eletromagnéticas, apesar de violarem a paridade. Aqui hoje, no nosso pensamento, ele diz, essas interações que violam a paridade, elas não devem ser as interações eletromagnéticas, elas devem ser as interações fracas. Mas isso digo, é um ponto de vista conservador. Para nós, estamos admitindo isso, a interação fraca quebra a paridade, então a gente evoluiu, né? De 56 para cá, nesses últimos 58 anos, a gente já admitiu que a paridade é violada na interação fraca, mas a gente não admitiu que a paridade é violada na interação eletromagnética. Esse é o ponto de vista que a gente está colocando. O que eu gostaria de pensar é sempre a questão do derivado. É quando tudo é acontecido e não aconteceram, por motivos múltiplos. Isso a gente vê que é muito sociologia. Então, a pergunta é assim, por que não chegou-se uma época por que não vale de Marx, conservando carga elétrica, mas o seu intermediário tem 4 focos? Não, certo. Por que não pensou isso? Entendeu assim? Eu não sei, eu acho que eu estou com 56, aquela coisa da que em 53, o elétrico era super poderoso, não era para mexer na rotina, interação fraca, então foi embora por aí. Quer uma coisa tão simples como isso? Então fica essa questão. Será que nesses dados, nesses dela, você consegue fazer um discurso mostrando que isso no fundo era muito a gente já tinha uma elétrica fraca, uma elétrica de onda, mas é uma elétrica mantida, Marx não é um paradigma. Marx é uma ponta de uma história. Eu acho que eu tenho objeções, eu tenho observações a fazer sobre o que você está falando. Mas aí vamos deixar isso para acontecer até o seminário, ou uma ocasião, mas eu tenho não objeções, eu tenho assim, observações para colocar aí. Eu posso dar o nome disso de eletromagnetismo, mas eu acho que a gente não pode falar nada assim física, né? Não adianta dar nome por analogia, aquilo ali é um foco massivo porque eu tenho um, para mim não importa que seja um, para mim vai importar a escala do fenômeno. Eu tenho que observar o seguinte, eu tenho esse parâmetro, eu tenho um modelo. Parâmetros devem ser citados por experimento. A gente vai poder fazer uma série de cálculos fenomenológicos aqui. Seções de choque, decaimentos, vamos poder estudar várias interações aqui. Vamos confrontar com os experimentos e vamos fixar regiões com esses parâmetros. A questão é, por exemplo, se eu fixo e o fenômeno ligado por essa interação, calculo, por exemplo, aqui um espalhamento elétrico, alguma coisa, um fenômeno físico esteja associado a essa interação.
e um fenômeno físico esteja ligado a essa interação. Então, eu vou calcular, por exemplo, espalhamento, uma seção de choque com espalhamento de elétrons polarizados left. E vou calcular aqui uma seção de choque para elétrons também polarizados left e right. Aqui não tem uma polarização bem definida. A pergunta é, a amplitude desses, a ordem de grandeza das seções de choque são as mesmas ou não? Se a gente começar a perceber que fenômenos ligados a essas interações aqui, elas têm uma escala muito diferente dos fenômenos ligados a essa, e aí eu tenho como é que eu posso quantificar isso? Eu vou por fenômenos físicos, eu vou fixar G e G, eu vou ter regiões de parâmetro válidas para G, para G e para outros parâmetros do modelo PEN. Isso aqui é só uma partezinha do parâmetro do modelo. Então, quando eu pegar o meu modelo completo e eu fizer previsões teóricas, cálculos teóricos, eu vou confrontar com os experimentos, vou fixar os parâmetros, aí vou ter regiões de validade desses parâmetros, e aí eu começar a observar que fenômenos ligados a certas interações aqui têm uma ordem de grandeza muito diferente de fenômenos ligados a outras interações. Eu começo a será que eu estou falando da mesma interação ou são interações distintas? Então eu começo a perceber que não é só a forma matemática, que a coisa está no quadro negro, ou a simetria. Eu acho que tem um dado a mais, que aí agora entra a física, que é observar as ordens de grandeza dos fenômenos. Né? Um fenômeno que seja 10 a 5 vezes mais possante do que o outro, será que ele é a mesma interação ou ele é uma nova interação? É uma interação. Eu tenho que começar a observar essas escalas. Isso que eu perguntaria dessa forma, a questão da que você gosta de usar mais tempo, o E é constante de estruturação. O E que aparece no AMI já não é da constante de acoplamento que aparece no VNI. Certo? Não é. São duas, inclusive, não é a mesma, são independentes. Um é 1 e o outro pode ser 0, pode ser 0, né? São duas coisas diferentes. Então, porque a pergunta que tem sempre é assim, todo o eletromagnetismo ele é ligado ao E, o E no sentido de constante fina, ou ele pode ter regiões onde a carga é conservada, quando você tem constante de acoplamento, já não é mais das constantes de acoplamento. Eu acho que é por aí. Tem que olhar as constantes de acoplamento que vão aparecer. A gente vai identificar um fenômeno, a gente imagina o seguinte, pelo menos o eletromagnetismo está ligado com a constante de estrutura fina. Então a gente imaginar, se essas outras interações também, a gente pode colocar a interação de estrutura fina de uma certa forma está embutida aí. Acho que é a questão dependendo desse discurso, aí você mostrou que, vamos dizer, a constante de estrutura fina só atua no setor. Só no setor. Eu acho que aí fica meio separado, né? E aí fica isso nessa direção. Tchau, obrigado. Então tá, vocês têm aula de ciência agora, alguns têm aula de ciência.